Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Aleluia. Aleluias. E você podia dar um pouquinho mais de agudo, está muito grave. Aleluia. Só um pouquinho, não muito. Graças a Deus, aleluia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Todos encontraram? Amém? Amém? Graças a Deus. Gostaria de estar falando com os irmãos. Interessante que desde o início, quando o pastor Ivo começou a ministrar, ele falou a respeito do culto, da adoração a Deus, que é o Salmo de número 100, celebrar com alegria ao Senhor, adorar ao Senhor, apresentar a Ele com cântico, com louvores. É muito interessante. O que eu gostaria exatamente de falar com os irmãos é sobre o culto racional. Culto racional. Aleluia. Verso 1 do capítulo 12 de Romanos diz-nos assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que maravilha, que bênção. É muito interessante que às vezes a gente vem ao culto e gostaria que o culto nos agradasse, que o culto nos fizéssemos nos sentir alegres e felizes. Mas antes de fazer isso, meu amado, meu irmão, minha irmã, ofereçamos nós um culto agradável ao Senhor. Amém? Aleluia. Um culto racional. O que é um culto? Primeiro, vamos começar do básico. Quero falar uma palavra bem básica, bem simples com os irmãos. Gostaria que todos saíssem daqui nesta noite, mas saíssem entendendo o que realmente Deus quer falar com a igreja nesta noite, nesta tarde. Amém? Tem um costume de falar de noite só porque está sem sol, né? Mas as horas ainda à tarde. Então, meus irmãos, o que é o culto? Culto, para ser cultuado, para alguém para receber um culto, ele tem que ser alguma coisa. Ele tem que ter feito alguma coisa, ele tem que ter um certo reconhecimento, ele tem que ser reconhecido. E o cultuador é aquele que oferece o culto, ou seja, aquele que reconhece o que se foi feito, e através desse reconhecimento, que ele pode ser expresso através de gratidão, de entendimento, de agradecimento. Então essa pessoa com o coração, ele entende com a sua mente, e através da sua mente ele entende o benefício que ele recebeu. Então, em símbolo agora de agradecimento, ele faz o seu culto, a sua adoração, o seu louvor àquele que está sendo cultuado. No nosso caso aqui nós estamos mencionando Jesus. Foi Ele que morreu na cruz por nós. Foi Ele que derramou o seu sangue por nós. Foi Ele que nos perdoou. Foi Ele que nos lavou, nos purificou, nos santificou. Foi Ele que redimiu a nossa alma do pecado. Foi Ele que nos resgatou das mãos do inferno. É Ele que nos livra das mãos de Satanás. Então, pelo reconhecimento de tudo que Ele faz, e ainda continua nos abençoando, dando-nos vida, dando-nos graça, dando-nos entendimento, saúde, né? Tantas e tantas e tantas coisas que, se fôssemos enumerar aqui, como a palavra do Senhor nos diz, seria impossível enumerar quão grandes bênçãos Deus tem nos feito, tem nos dado. Então, em reconhecimento agora, eu reconheço. Por quê? Porque eu entendi tudo isso que foi feito, tudo isso que Jesus fez por mim. Eu tenho entendimento, e agora, como agradecimento, então eu vou adorá-lo,
eu vou exaltá-lo, eu vou glorificá-lo, eu vou bendizer o seu nome. Isso é um culto o quê? Racional, ou seja, com razão, com motivo, com entendimento. Porque tem muitas pessoas que cultuam, mas cultuam porque está todo mundo batendo palma, eu vou bater palma, está todo mundo pulando, eu vou pular, está todo mundo dançando, eu vou dançar, está todo mundo cantando, eu vou cantar, está todo mundo sentado, eu também vou sentar. Não, irmãos, tem que ser com razão, com conhecimento. Conhecimento, expressão. Porque quando eu reconheço o significado que tem esta cruz, eu começo a respeitá-la. Eu começo a saber o valor que ela tem. E o mais importante não é a cruz, é quem estava nela. Ali é só um símbolo, mas é quem estava nela. Porque o que nos salva não é a cruz, é Jesus. É Jesus. Amém? Por isso que a cruz está vazia, porque Ele ressuscitou e não está mais lá. Então nosso culto, amados irmãos, ele tem que ser um culto com razão, com entendimento. Eu tenho que entender, eu tenho que saber o que eu estou falando. É da mesma forma quando você vai chegar a alguém para expressar o seu amor, né? Você chega e você... Tem muitas pessoas que chegam até escrever num papel, né, o que ela quer falar, para depois não fazer feio, para não trocar palavras, não é assim? Isso a gente se vê muito ainda em casamentos, quando os noivos estão ali ainda nervosos, né? Para que não saia nada de errado, eles escrevem, anotam ali, para fazer a dedicação de amor, a dedicação que ele quer fazer a outra pessoa, e ele vai mensurar as palavras. De repente ele coloca uma palavra ali, ele acha uma palavra mais bonita que aquela, ele vai lá, apaga aquela e coloca a outra que é mais bonita, e assim vai. Quando ele termina, não satisfeito, ele pede para alguém fazer uma revisão, para ver, olha, ficou boa mesmo? Será que ela vai gostar? Será que quando ela ouvir, o que ela vai sentir? Ou seja, é com entendimento, irmãos. E é tão interessante que o mais importante do que falar é entender o que está sendo falado. Porque muitas das vezes nós falamos uma coisa, mas a pessoa que está do outro lado entende diferente. Por causa disso existem brigas, contenda, discórdia, divisão. Por quê? Palavras mal entendidas, interpretadas. Então, mais do que importante, preste atenção, isso é bom para você aplicar na sua vida, no seu cotidiano, irmão, no seu dia a dia. O mais importante do que falar é a pessoa com quem você está falando entender aquilo que você falou. Então, sempre que você for falar alguma coisa, confirme. Sempre que você for passar alguma informação para alguém, confirme. Você entendeu? Entendeu? Repete o que você entendeu. Aí a pessoa fala, não foi isso que eu falei. Peraí. Ó, é assim. Entendeu agora? Ah, não, agora eu entendi, agora ok. Então o culto, meus irmãos, ele tem que ser um culto com razão, com entendimento. Sabe por que muitas das vezes parece que nós estamos aqui cantando, adorando, glorificando a Deus, e parece que os céus estão de bronze, parece que não abre, parece que a adoração não sobe? Por quê? Está faltando entendimento, irmão. Você não sabe o que você está fazendo. Você está aqui, mas a sua cabeça está longe. Seu entendimento está flutuando lá, não sei aonde, não. E é muito interessante. Nós temos dois tipos de culto. Presta atenção para você entender um pouquinho aqui. Nós temos dois tipos de culto: o culto individual e o culto coletivo. Nós não cultuamos coletivamente no nosso quarto, e não cultuamos individualmente aqui na igreja. Não estamos aqui para oferecer um culto individual. A igreja tem que participar do culto. Todos.
Um culto coletivo. Por quê? Porque nós estamos aqui individualmente. Nós estamos aqui como igreja, como corpo de Cristo. Então, como tal, nós precisamos expressar a expressão deste corpo e não como do indivíduo. Agora, quando nós entramos no nosso quarto, fazemos como o pastor Rivo disse, fechamos a nossa porta, aí sim, irmãos, é nós e Deus. Não tem coletividade, é individualidade. Mas aqui, por favor, irmãos, cultue juntamente com a igreja. Cultue, envolva-se no culto. Envolva-se. Não deixe a sua mente te levar para outro lugar. Não deixe a sua mente te levar. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. E é interessante que, olha só, tem uma outra definição do que é cultuar e um culto racional. Aqui a mesma palavra do Senhor, ela nos diz, olha só, Paulo dizendo, ele diz, rogo-vos, irmãos. O que é rogar? É implorar, é pedir com insistência, é clamar com profunda convicção. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Isto é tão sério que Paulo invoca a compaixão de Deus. Como podemos mensurar a compaixão de Deus? Que não poupou seu Filho unigênito, mas o enviou para morrer e uma morte de cruz. Isso é compaixão de Deus. Nós nem sabíamos que Deus existia, quanto mais do que Ele poderia fazer por nós, do seu amor e da sua compaixão. Mas Paulo diz, rogo pela compaixão de Deus, irmãos, que apresenteis, olha só que interessante, apresenteis, o quê? O vosso corpo. O vosso corpo. Por que, irmãos? Por que corpo? Porque é através do corpo que nós expressamos quem nós somos. É através do corpo que nós expressamos aquilo que nós desejamos. É através do corpo que nós expressamos aquilo que nós queremos ser. Imagina se eu falar para os irmãos a palavra simplesmente amor. O que é amor? Amor é uma palavra abstrata. O seu sentido abstrato não é palpável, não é tocável. Como eu poderia exemplificar o amor com palavras? Não tem como. Como eu poderia tocar no amor? Não tem jeito. Mas é uma das palavras mais poderosas que nós temos na face da terra, é o amor. Então é através exatamente do corpo que eu expresso o meu amor. É uma coisa abstrata, mas que com entendimento eu expresso ela através do meu corpo. Da mesma forma, meus queridos irmãos, o nosso sacrifício, ele é abstrato, mas é expressado através do nosso corpo. É tão interessante se voltarmos no Antigo Testamento. O que era ali oferecido como sacrifício? Os animais. Antes de os animais serem oferecidos em sacrifício, o que era feito com eles? Eles eram mortos. Agora, depois do animal morto, ele não sabe absolutamente nada do que vai acontecer com ele depois que morreu. Não é verdade? Mas enquanto ele está vivo, ele está ali, às vezes com um certo entendimento, mas ele está ali percebendo o que está acontecendo. Assim também, queridos, é o nosso culto. Culto o quê? No nosso corpo, que tem que ter a primeira definição: vivo. Corpo vivo e não morto. Por que corpo vivo? Porque, em primeiro lugar, a igreja é um organismo vivo. A igreja não é morta. A igreja é atuante. A vida de Cristo flui através da igreja. Por isso que tem que ser um corpo vivo.
Nós expressamos a vida de Cristo. Somos a extensão do viver do Senhor. Ele vive hoje em nós. Nós expressamos a sua vida. E expressamos onde e como? Através do nosso corpo. Através do nosso corpo. E este corpo, ele tem que estar num estágio de santidade. Oh, irmãos, como isto nós temos deixado a desejar. Santidade. Santificação. É tão interessante. Fala-se de tantas e tantas coisas, com tantas e tantas definições teologicamente, expressões e tanta coisa, mas eu gosto da Bíblia, porque a própria Bíblia ela se define. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: olha, se você não está preocupado em se santificar, se você não está preocupado em ter uma vida de comunhão, uma vida que agrada a Deus, uma vida que flui a vida de Cristo, que expressa a vontade de Deus, se você não está preocupado com o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam com você nesse sentido, eu tenho uma palavra um tanto quanto condenativa para você. Porque a Bíblia diz assim: olha, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém, irmãos. Você sabe o que significa ninguém? É ninguém. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ah, mas eu sou humano, eu sou falho. Sim, é verdade. É verdade. Mas nós estamos num caminho de mudança. Nós estamos num caminho de transição. Eu tenho que reconhecer os meus erros hoje, observá-los, para amanhã eu não praticá-los novamente. Eu tenho que abandonar aquilo que eu fiz de errado hoje, para que amanhã eu não faça. Eu tenho que estar em constância mudança, em aprendizado, expressando cada vez mais próximo de Cristo. É como o ouro, quando ele é bruto, que o ouríver, o garimpeiro pega ele lá no chão, ele está cheio de impureza, tanta coisa misturada nele, mas ele leva para o ouríver, e o ouríver ali, ele vai colocando fogo, e na medida que ele vai aquecendo, aquele ouro impuro, cheio de tanta impureza, na medida que ele vai aquecendo, ele vai soltando as suas impurezas, ele vai soltando as coisas que não é ouro, ele vai se separando cada vez mais, e quanto mais quente o fogo, mais quente o ouro fica, e mais puro ele se torna. É por isso, meus irmãos, que as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas perseguições, nós precisamos de tomar um novo sentido nelas. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos de agir de uma forma diferenciada. Quantos de nós que quando é perseguido, quantos de nós que quando somos, de certa forma, discriminados, a nossa tendência é de chorar, baixar a cabeça, e lamentar, e lamuriar, e dizer: ai de mim, pobre de mim, ai o que está fazendo comigo, ninguém me observa. Ei, irmão, peraí, você está fazendo a coisa errada, não é isso que a palavra de Deus diz, não. No Evangelho de Mateus, capítulo número 5, nós encontramos Jesus Cristo dizendo: olha, alegrai-vos quando vos perseguir, quando mentirem, quando maltratar, te desprezar, alegra-te. Foi isso que Jesus falou, mas é porque a alma, ela fala tão forte, né, nas nossas expressões, que nós lamentamos, nós ficamos entristecidos, cabisbaixos, como ressequidos. Mas o Senhor diz: alegrai-vos. Então, a partir de hoje, irmão, presta atenção aqui, por favor, presta atenção. A partir de hoje, quando alguém te perseguir, quando alguém mentindo, olha, irmãos, mas você sabe, Deus também sabe, se está mentindo ou se está falando a verdade, né? Mas quando mentindo disserem todo mal contra você, não fique triste, não. Não fique triste. Alegra-te. Alegra-te no Senhor. Aleluia.
porque uma das expressões do nosso sacrifício corporal, quando nós sentimos, às vezes, chateados, nós sentimos, às vezes, a alma falar mais alta, é momento de nós fazermos como Davi: aquieta-te, ó minha alma, aquieta-te, espera em Deus, espera no Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro, é Ele que nos justifica, é Ele que conhece a verdade da nossa vida, do nosso entendimento, é Ele que conhece o nosso interior, é Ele que sabe do nosso levantar, do nosso andar, do nosso sentar, é Ele que sabe da palavra que ainda não chegou à nossa boca, mas ela ainda está no pensamento, é Ele que conhece. Então, meus irmãos, por quê? Por que razão ficarmos tristes? Por que razão chorarmos? Por que razão lamentarmos? Não precisamos disso. Nós temos alguém que nos justifica. Aleluia. Nós precisamos de estarmos justificados, não é diante dos homens, mas é diante de Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Então é hora, é momento precioso para nós começarmos a observar a palavra do Senhor. Então o sacrifício ele tem que ser vivo, santo e agradável. Quantas pessoas que ao vir para o culto, para este momento de culto ao Senhor, se sente constrangido, obrigado, se sente às vezes, olha, são tantas as definições que às vezes a gente até se perde. Mas não, irmãos, é por isso que nós encontramos Davi dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É por isso, irmãos, por quê? Porque o nosso culto, ele é agradável, a gente sente prazer, a gente sente satisfação, a gente sente alegria, a gente sente contentamento. Eu estou indo, mas eu estou indo para a presença do Senhor. Eu vou adorar a Deus, mas eu vou adorar a Deus como igreja. Eu vou expressar o corpo de Cristo. Vou unir-me aos irmãos, porque eu vou me tornar o corpo de Cristo. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Então, isto é o nosso culto racional. Quando eu ajo desta forma, dentro dessas diretrizes, então eu estou cultuando racionalmente ao Senhor. Eu estou oferecendo ao Senhor o meu culto racional, ou seja, com razão, com motivo, com entendimento. Não estou aqui um a mais. Não estou fazendo volume, estou fazendo diferença. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Continuando aqui, nos diz assim ainda o verso de número 2, olha só. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é entendimento, irmãos? É a sua razão mesmo. É a sua balança. Aquele objeto que você coloca as coisas nele e diz, isto aqui compensa ou não compensa? Vai ser proveitoso ou vai ser prejudicial? É exatamente este entendimento que te dá a condição de análise. É uma ferramenta que Deus te deu para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita. O quê? Vontade de Deus. Ah, irmão, mas o que Deus tem para mim é tão difícil de carregar, minha cruz está tão pesada, está tão difícil. Ah, eu não estou dando conta mais, não aguento mais essa minha vida, não aguento mais essa situação. Olha, irmãos, eu quero dizer, se as coisas na sua vida estão caminhando por este lado, eu acho que você está do lado errado. Porque a vontade de Deus está expressa aqui. Ela é o que? Em primeiro lugar, boa. Segundo lugar, agradável. Terceira, perfeita. Glória a Deus. Aleluia. Perfeita.
Então é isso que você precisa de viver. O que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã, é isso aqui. É isso aqui. Se o teu fardo está pesado, se a tua cruz está demasiadamente grande, e você está gemendo, me perdoe, mas você está na posição errada. Acorda! É tempo, ainda dá tempo de você colocar o seu fardo sobre os ombros de Jesus e aprender com Ele, que quando Ele diz, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. O meu jugo não é pesado, é leve. Aleluia. Mas quando nós fazemos isso com entendimento, quando você não entende, aí sim, aí você fica reclamando, lamuriando, eu não posso isso, eu não posso aquilo, não posso aquilo outro. Ei, olha o que você pode. Você fica olhando o que você não pode, mas olha o que você pode. Você já fez essa expectativa? Tem tanta, mas tanta coisa que você pode, que é infinitamente maior do que aquilo que você não pode. Aí você fica olhando para aquilo que não pode. Olha para o que pode, você vai ver que compensa sim ser fiel ao Senhor. Olha para aquilo que pode, que você vai começar a ver a vida com outro ângulo, prazeroso. Aí você vai poder experimentar esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora é interessante que muitas pessoas, elas querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para depois transformar a sua mente, o seu entendimento. Mas esse caminho é inverso, irmãos. Esse caminho é inverso. Você só, presta atenção, olha, por favor, olha para mim, para todos aqui, olha para mim. Você só vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus o dia que você renovar o seu entendimento. Então, primeiro você precisa renovar o seu entendimento. Por quê? Porque essa carcaça velha que nós trazemos de Adão, ela não pode nunca experimentar o que é bom da parte de Deus. Nunca. Mas em Cristo Jesus eu passo pelo renovo de Cristo Jesus, e então eu posso experimentar esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vida para mim não vai ser um peso, a vida para mim não vai ser uma tristeza, a vida para mim não vai ser um sofrimento, não. Eu vou ter razões e mais razões para poder querer continuar vivendo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Porque é exatamente através da vida, desta vida, que eu expresso a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Verso de número 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus lhe repartiu a cada um. Você observou que para tudo nós queremos ter resposta? Tudo na vida nós queremos ter resposta. Às vezes você formou em medicina, alguém está falando em astronomia, e você quer ter a resposta da medicina para a astronomia. Ei, acorda! Acorda! Não precisamos saber de tudo, não precisamos ter conhecimento de tudo. Nós precisamos do que é necessário. O que é necessário? A revelação que Deus confiou a mim e a você. A uns Ele deu mais, a outros Ele deu menos, a um Ele deu isso, a outros Ele deu aquilo, mas Ele deu. E o importante é nós recebermos aquilo que Deus nos deu, e dele fazermos o uso para a boa edificação da igreja. Aí Paulo continua descrevendo aqui, olha, no verso número 4. Porque assim como o corpo, um é o corpo, e muitos são os membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo, em Cristo. Mas individualmente,
somos membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Não adianta, meu irmão, você querer ser igual a mim, porque você não vai ser nunca. Só tem um Ailton na face da terra, não tem outro. Nome pode até ter, mas pessoa não tem não, irmão. A Yara até me perguntou, pastor, está de visual novo, a gente precisa de renovar, irmãos. A palavra de Deus diz para que nós somos como a águia, a gente precisa de se renovar, e para renovar, a gente tem que arrancar as penas velhas. Às vezes a gente fica depenado, fica assim, mas a gente tem que se abrir mãos das penas velhas, para que as novas venham. Aleluia! Se você ficar aí valorizando demais as penas velhas, elas vão continuar velhas e as novas não vão vir. Não tem espaço. Tá vendo só? Aleluia! Glória a Deus. Então não queira, se Deus deu a você o talento de ser cantor, continue cantando. Não inventa pregar não, continue cantando. Amém? Mas se Deus te deu o ministério de pregar, não queira cantar não, irmão. Continue pregando, pelo amor de Deus. Tem muitos irmãos que têm dons duplos, né? Não estou falando disso daqueles que têm dons duplos, né? Tem 1, 2, 3, 4, aí é outra coisa, né? Mas o certo é que você tem um chamado de Deus. Você tem algo, um depósito de Deus na sua vida. E você precisa fazer deste depósito, tirar deste depósito, benefício para a igreja do Senhor. Tem irmãos que foram chamados para orar. Se Deus te levantou para orar, irmão, faça, mas faça com prazer, com alegria, com satisfação. Olha o que a palavra do Senhor continua nos dizendo. Verso número 6. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ele segundo a medida da fé. Verso 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tem muita gente que quer ensinar, mas não quer estudar. É complicado, né? Muito complicado. Aí você fica envergonhado, a igreja não é edificada. Então faça aquilo que Deus te chamou, irmão. Porque sabe por quê? Você vai fazer com prazer, você vai fazer com alegria, você vai fazer com satisfação, você vai fazer com gratidão no seu coração. Quando te pedir para fazer, pode ser lavar banheiro, mas se foi essa a tarefa, se foi esse o trabalho que Deus deu, você vai lavar o banheiro cantando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, alegre, feliz. Mas se for para ministrar da mesma forma, não queira estar no lugar do outro, fique no lugar que Deus te colocou. Não almeje ser o que você não é. Descubra em Cristo Jesus o depósito de Deus na sua vida e comece a tirar dele, que você vai ver que ele vai aumentar cada dia, cada vez mais. O que exorta, use o dom em exortar. O que reparta, faça com liberdade. O que preside, com cuidado, porque você não está presidindo uma coisa que é sua, mas é algo que pertence a Deus. A igreja, ela não é individual, ela não é minha, não é do pastor Luiz, não é do pastor Orlando, não é de ninguém. Ela tem um dono, e esse dono chama-se Deus. Aleluia. Então o que nós fazemos aqui, nunca faça, irmão, eu vou fazer porque o pastor Luiz me pediu, eu vou fazer isso aqui porque o pastor Ivo me pediu. Nunca faça isso. Faça com a consciência de que você está fazendo, mas para Deus. Deus usou como uma ferramenta, como um instrumento, o pastor Luiz, o pastor Ivo, ou quem quer que seja, para pedir que você fizesse algo. Você deve sim fazer, mas por observância e conhecimento que você está fazendo para o Senhor. Vamos caminhar. Verso 9. O amor não seja fingido. Oh, meu Deus. Oh, meus irmãos. Amor seja não fingido. Outra coisa. Aborrecei o mal. Aborrecei o mal.
e apegai-vos ao bem. Apegar-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra. O que é honra? É você espizinhar o irmão? É você pisar sobre ele? É você preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos mas como estamos displicentes, irmãos. Às vezes tem uma coisa tão importante para fazer, espreguiçando, pensando, depois que hora que eu faço, quando eu vou fazer, será que eu faço, será que eu não faço? Não, eu vou deixar, tem tantos pastores aqui, vou deixar para esses pastores fazer. Não sejais vagarosos no cuidado. É pesado, né? Até que levanta o cupim já corroeu, né? A gente fala assim lá em Goiás, né? Cupim já roeu o pé. Até que tira o pé do chão. É pesado. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede o quê? Aonde? Mas aí a hora de você ser fervoroso, por exemplo, a hora do louvor, né? De você participar, cantar com garra, com alegria, com firmeza, aí você fica assim, né? No mundo da lua. A hora que alguém está falando mal um do outro, você chegar e falar, irmão, vamos orar, vamos ver esse negócio aí direitinho, porque esse negócio aí tem fogo estranho aí nesse altar, vamos tirar esse fogo estranho daí. Aí não, você entra e entra, mas entra como diz os jogadores, né? Entra de sola. Vocês estão percebendo que nós estamos dando um alicerce? Falando de coisas bem simples e bem básicas, bem rústicas. Por que será? É porque essas coisas estão acontecendo no seio da igreja e elas precisam ser dissipadas, tiradas, extirpadas. Amém. Aleluia. Sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos mas nós queremos a realidade, é o que tem, não, quero agora. É hoje, eu preciso agora. Senhor, se vira e dá seu jeito, dá seus pulos aí, mas eu preciso agora. Mas nós temos uma viva esperança. Não é qualquer esperança, nós temos uma viva esperança. Aleluia. Sede pacientes na tribulação. Acho que há 2 semanas atrás, uma ou 2 semanas atrás, eu postei no grupo de líderes 2 vídeos ali sobre a Bolívia. Até depois o pastor Marcos até estava me corrigindo que da forma que eu peguei, a falta de tempo que a gente anda tendo, eu não tive o cuidado de analisar os vídeos. E aquele segundo vídeo, para quem os viu, não é da Bolívia, é do Egito, né? Do ano que aconteceu o ano passado, mas é verídico, irmãos. Quem usou de má fé, passando como se passando pelos fatos que estavam acontecendo na Bolívia, mas não era na Bolívia, foi no Egito que aconteceu o ano passado. Mas era verídico. Irmãos, igreja sendo invadida, irmãos sendo decapitados, sangue jorrado para tudo quanto é lugar, dezenas e dezenas e dezenas de pessoas, de corpos, dentro da igreja. Então isto é uma realidade. É uma realidade. E nós precisamos de sermos pacientes na tribulação.
Porque a tribulação, ela produz o quê? Quem lembra? Paciência. A paciência produz o quê? E a perseverança? A esperança. Está vendo só? Então nós precisamos verdadeiramente entendermos. Porque quando você, na tribulação, você perde a paciência, você fala o que não deve, você faz o que não poderia fazer, toma decisões precipitadas, machuca outras pessoas, toma conclusões desnecessárias, depois sofre tanto, paga um preço tão alto por nada. Por nada. Se tivesse pelo menos algum benefício depois, né? Se tivesse algum benefício depois, mas não tem nenhum. E o inimigo das nossas almas, ele sabe que quando nós perdemos a paciência, nós vamos fazer besteira. Então ele faz de tudo para que nós então percamos a paciência. Louvado seja Deus. Bom, comunicai com o santo as vossas, mas nós queremos comunicar o quê? As nossas vitórias, né? Bênção. Oi, irmão. Vocês estão vendo como as coisas estão um pouco invertidas, irmãos? Está um pouco invertida. Queremos contar as nossas vitórias, né? As nossas bênçãos. Mas o Senhor, através de Paulo, que ele nos diz: olha, comunicai-vos. Mas não é com qualquer um não, irmão, porque às vezes você vai falar aí das suas necessidades aí para qualquer um aí, depois você vai pagar um preço meio, né? Mas com os santos. Mas é interessante, irmãos, que até isso a gente precisa de falar na igreja, está vendo? Até isso a gente tem que falar aqui. Olha o tanto que o nosso nível está baixo. Porque isso aqui, irmãos, isso aqui era para qualquer um de nós. Deveríamos estarmos inseridos aqui, santos. Lembra que eu falei agora há pouco? Sem santidade ninguém verá o Senhor. É ser de santos, porque o vosso Pai é santo. Quem é santo, santifique-se ainda mais. Aleluia. Deus não quer te ver igual amanhã como você foi hoje. Deus não quer te ver igual. Ele quer te ver melhor, mais parecido com Jesus. Irmã Régia, amanhã, quando Deus olhar para a sua vida, Ele vai querer te ver mais parecido com Jesus do que foi hoje. Porque nós estamos numa caminhada de aperfeiçoamento. Não somos perfeitos, mas estamos caminhando para a perfeição. E se eu estou caminhando para a perfeição, cada dia tem que ser melhor do que o anterior. Então eu preciso de melhorar, irmãos. Eu não posso relaxar. Eu não posso me dar o luxo de, não, vou descansar aqui um pouquinho. Não. Nós estamos em plena guerra, em plena batalha. Verso 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Olha só. Novamente Paulo volta a bater nesta mesma tecla. Perseguição, quando somos perseguidos, ficamos tristes, abatidos, né? E muitas das vezes nós falamos palavras de tanta maldição, tanta coisa. Mas aqui o verso número 14, o Senhor nos orienta a abençoar e não amaldiçoar. Sabe por quê? Porque nós temos aprendido que as nossas palavras, elas têm vida, elas têm força, elas são sementes. As nossas palavras são sementes, e tudo que eu semeio, um dia eu vou colher. Seja hoje ou seja amanhã, não sei quando, mas um dia eu vou colher. E se você está plantando maldição, irmão, pode ter certeza, você não vai colher bênção, não. Não vai.
Talvez essa maldição que hoje você está atravessando por ela, foram sementes que você plantou ontem, e você não se lembra. Talvez a sua vida não está tão alegre, dentro da satisfação que talvez você gostaria de estar, por causa das sementes que você plantaram antes. Então é o momento exato de você refletir, analisar, pedir a Deus graça, pedir a Deus entendimento, revelação, para que no mínimo, deixar de colher você não vai, porque você plantou, você vai colher, mas que a partir de agora você pelo menos pare de plantar estas sementes que não prestam, porque se você parar de plantar, vai chegar um dia que elas não vão, você não vai ter delas para poder colher. Amém, irmãos? Amém. Amém mesmo? Vocês estão entendendo? Lembra do que eu disse? O importante não é o que eu falo, mas é o que vocês entendam. Não adianta eu falar e vocês não entender. Eu estou perdendo o meu tempo e vocês também estarão perdendo de vocês. Então abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com o que se alegram. Isso é fácil, né, irmãos? Mas a segunda parte, chorar com os que choram, é complicado. 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 Mas são observâncias da palavra do Senhor. Tudo isso aqui, irmãos, que nós estamos dizendo aqui, reflete-se lá no versículo de número 1. A santa, perfeita e boa vontade de Deus. Sede unânimes entre vós. Ô, irmãos, como isso aqui é difícil. Não é, pastor Luiz? Eu quero fazer uma coisa ali, o irmão, não, esse não vai ficar bom não, desse jeito vai ficar não, vamos fazer desse jeito, não, vamos pra cá não, é pra cá que a gente tem que ir. Ah, vamos marcar um culto de vigília, não pode ser vigília não, tem que fazer um aniversário. Ah, vamos fazer aqui um período de louvor, de adoração a Deus, não, é melhor a gente fazer um louvorzão aqui, vai ser muito melhor, aí vem mais gente. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Como tem gente hoje batendo no peito dizendo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho um curso de teologia, tenho não sei o que, tenho não sei o que, tenho não sei o que. Pode ter tanta coisa, mas não tem Jesus. Não tem graça. Cantar é uma coisa, né, Alessandro? Mas louvar é outra bem diferente. E é muito importante a gente frisar aqui, eu sei que os irmãos sabem, mas é importante a gente frisar, que a igreja muitas das vezes não consegue discernir a diferença de louvar e adorar. Mas Deus sabe. Ele sabe. Ele sabe. Se você está cantando para a igreja, se você está cantando para alguém, ou se você está cantando para Ele. Ele sabe a diferença. Porque Ele sonda o seu coração. Ele esquadrinha a sua alma. Ele penetra até lá entre a divisão da sua alma e do seu espírito. Aleluia, esse nosso Deus é maravilhoso. A ninguém torneis mal por mal. Se alguém te pisou no seu pé, irmão, não pisa no dele, não pisa não. Se alguém pisou no seu calo, que você chore, que você grite, que você faça o que você quiser, não pisa no dele não. Pisa não. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Agora dá algo bastante importante, verso 18. Se possível, por que esse se possível? Porque tem coisas que não dependem de nós. Se não depende de mim, então
Não tem como. Mas se possível, quando estiver em vós, ou seja, quando depender de você, tende paz com todos os homens. Aleluia, Jesus. Tende paz. Aleluia. Glória a Deus. Se depender de você, não, fulano falou mal, fulano fez isso. Irmão, se depender de você, tenha paz. Tenha paz com você mesmo, com os outros. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar a Ele. Como eu disse, nós temos um que nos julga e que nos justifica. Nós já temos um. Não somos juízes uns dos outros. Não estamos aqui para julgar a ninguém. Não é essa a nossa função. Eu não sou cabeça. Quem julga é o quê? A cabeça. Já viu os pés julgar? Tomar a decisão, olha, eu não vou em tal lugar, eu vou para tal lugar. Você já viu o pé fazer isso? Você já viu a mão, de repente a boca está com vontade de comer peraí, não tem muito goiano aqui, comer um piquezinho com arroz, e a mão fala, não, você não vai comer pique com arroz, você vai comer uma salada de fruta, porque eu vou pegar a salada de fruta. Já viu a mão fazer isso? Não. Quem é que toma a decisão, irmãos? É a cabeça. É a cabeça, não é o corpo. E você é a cabeça? Não. Nós somos membros do corpo. A cabeça é Jesus. Então nós não temos autoridade e nem chamamento algum para julgarmos quem quer que seja. Não tome essa postura. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe ele de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Ei, mas espera aí, eu vou fazer isso com o meu inimigo? Sim, irmão. Sim. Mas é seu inimigo não é por sua causa, não. É por parte dele, viu? Porque se depender de você, tenha paz com todos. É bom frisar isso aqui. Então, isso é o mesmo que dizer, nós não devemos ter inimigos. Não podemos termos inimigos. Mas se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber. Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, olha só, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E fechando, porque o meu tempo também se foi, não te deixes vencer do mal. Não te deixes vencer do mal, meu irmão. Mas vença o mal com o bem. Glória a Deus. Vença o mal com o bem. Você vai ver o quanto a sua vida vai passar a ter sentido. Os valores vão mudar. Muita coisa que você de repente não dava valor nenhum, você vai ver o quanto tem peso, tem valor. E muitas coisas que você hoje valoriza tanto e que não tem significado nenhum. Amém? Glória a Deus. Tudo isso aqui faz parte do que? Do nosso culto racional. Com razão. Tudo isso faz parte do nosso culto ao Senhor. Então, cultuar ao Senhor não é só simplesmente você chegar aqui, assentar aí na sua cadeira, cantar as músicas quando estiverem cantando, sentar quando assentarem, bater palma quando bater. Não, isso faz parte, mas não é só isso. Tudo isso aqui que nós acabamos de falar hoje faz parte do nosso culto racional ao Senhor. Glória a Deus. E através de todas essas aplicações aqui, nós teremos a nossa mente renovada, o nosso entendimento modificado. E através desta mente renovada, esta mente transformada, nós vamos poder experimentar qual é a boa, santa e agradável vontade de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Glória a Deus.